Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso Através da Bíblia, Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas falando sobre o livro de Colossenses, tendo o nosso comentário aqui mais aplicativo. Nós temos aqui, quando nós falamos sobre porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que em Cristo há a completude de todas as coisas. O pleroma, né? Ou seja, para onde todas as coisas apontam e finalmente para o que tudo finalmente existe, tá? É basicamente essa a ideia de dizer que em Cristo reside toda a plenitude. E ainda falando sobre essa ideia aí, a gente chega aqui com relação a esse texto e a gente tem que lembrar de uma forma aplicativa, né? Não é simplesmente considerar as questões aqui, mas pensar de uma forma mais aplicativa também, porque esse é o propósito que a gente tem aqui. Então, pensando de uma forma mais aplicativa, quando a gente diz aqui, ó, Jesus Cristo chegou lá, né? Jesus Cristo, nele reside todas as coisas, né? Basicamente a plenitude de tudo está em Cristo, tá? Quando a gente tem isso, a gente tem que lembrar que se Cristo chegou lá, isso significa que nós precisamos chamar a atenção para o fato de que essa é a posição de Cristo. Essa é a verdade sobre Cristo, certo? Qual? A de que nele reside toda a plenitude, ou seja, de que nele reside tudo aquilo, certo? Que alguém um dia poderia querer. Então, na verdade, o ensino de Paulo, ele é de que Cristo é completo, de que ele manifesta essa completude de Deus, de que vai além do conceito de qualquer outra plenitude que se poderia pensar, certo? Cristo, é interessante que tem um autor que diz que o uso de Paulo, né, dessa completude, podia ser uma ilustração de um uso contra o gnosticismo, certo? Porque ele estaria redefinindo os termos do gnosticismo. Lá no ensino gnóstico, haveria uma ideia de uma completude, mas o próprio Deus é a completude acima de todas as coisas, de todas o que poderia haver, as emanações lá dos termos gnósticos e tudo isso. O fato é que Colossenses 1,19, a gente poderia dizer que basicamente seria o ápice, o texto, né, traz o ápice da cristologia de Paulo, certo? Ele declara em uma linguagem muito clara que toda a plenitude de Deus, toda a completude de Deus estava e está em Cristo, no Filho. Deus vem para os seres humanos com toda a graça e verdade completamente suficiente para a sua auto-revelação, a sua auto-revelação e redenção. Ou seja, essa é a posição de Cristo. Chegou lá, tem tudo, Cristo nele reside tudo aquilo que se poderia um dia querer, para onde apontam todas as coisas, ele é o fim, o começo de todas as coisas, a gente já falou sobre tudo isso. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? É que, como eu falei, em termos aplicativos, a gente tem que pensar se ainda na nossa vida a gente acha que estão faltando algumas coisas.
Na nossa vida não está faltando nada. Porque se nós estamos unidos em Cristo, se nós temos a nossa identidade em Cristo, nós temos tudo de que precisamos. Cristo chegou lá para nós. Então não adianta a gente ficar, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Não, nós já chegamos lá em Cristo, porque Cristo já chegou lá. Ou seja, a nossa reclamação, o nosso descontentamento, a nossa murmuração, tudo isso nos atrapalha, ou melhor, não evidencia a posição de supremacia de Cristo como sendo aquele em quem reside toda a plenitude. Você consegue notar o ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção? Ele é exatamente esse. Se em Cristo reside toda a plenitude, eu não tenho que ficar reclamando, porque eu estou ligado a Ele. Há uma doutrina, né, que é afirmada na Escritura, que é a nossa união com Cristo. Se nós estamos unidos em Cristo, ou seja, se nós estamos ligados a Cristo de tal forma que há uma identificação, uma identidade com Cristo, no final das contas, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que nós chegamos lá, ou seja, Cristo chegou lá para nós. Não preciso ficar esperando que a minha vida vá melhorar, que as coisas um dia vão fazer sentido, ou que isso, ou que aquilo. Não, de forma alguma. Por quê? Porque eu já tenho em Cristo tudo aquilo de que eu preciso. Porque nele reside toda a plenitude. Eu não preciso ficar esperando por um trabalho melhor. Porque o meu trabalho é muito ruim. Mas um dia eu chego lá, um dia vou ter um trabalho melhor. Mas a minha família, ela não está completa. Mas um dia eu chego lá, um dia eu vou ter uma família completamente feliz. Mas o meu ministério não está onde deveria estar, mas um dia eu chego lá. Você olha para alguém que tem um ministério impressionante e muito com uma atuação grandiosa, e você pensa, não, mas um dia eu chego lá, o meu ministério ainda não está no lugar certo, mas um dia eu chego lá. Por que isso? Olha, eu estou querendo chamar a sua atenção aqui de tal forma que você não ache, estou aqui pensando aqui para falar isso da melhor forma. Eu não acho que a gente não tem que ter alguma ambição, certo? Um propósito, algo que nos fortaleça, que nos dê motivação, que nos motive, que nos dirija no sentido de queremos mais, no sentido de fazer mais para Deus. Nós precisamos disso, faz parte da nossa vida cristã lutar em relação a isso. Nós queremos, e se nós lutamos por uma vida cristã que agrade a Deus, nós queremos mais para Ele. Então não tem nada de errado você buscar mais conforto, você buscar mais alguma posição que lhe dê mais influência para a glória de Deus. Não tem nada de errado nisso, certo? Se a pessoa ganhar mais, ter mais, buscar uma independência financeira, não é disso que eu estou falando não, certo? Eu estou falando de que de você colocar nessas coisas aqui que eu falei, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, porque no final das contas, se aquilo é um Deus para mim, não tem nada de santo, não tem nada de espiritual nisso, certo? Então não tem nada de espiritual em você almejar um ministério que é um ministério somente para que você se lance diante das pessoas, para que as pessoas se impressionem com você, certo? Não tem nada de espiritual nisso. Na verdade, isso é um propósito de vida muito ruim.
muito ruim, certo? Então, quando a gente fala aqui sobre nós termos uma vida que tenha uma plenitude, é você entender, olha, eu já tenho tudo aquilo de que eu preciso. Cristo chegou lá, nele reside toda a plenitude. Eu estou ligado em Cristo, então eu tenho tudo aquilo de que eu preciso, não preciso de nada mais, eu tenho tudo de que eu preciso. Ponto. Já chegamos lá, já alcançamos o propósito que precisávamos, já alcançamos o lugar que nós precisávamos alcançar. O pleroma, Cristo, nele reside a plenitude, nele está tudo aquilo de que nós precisamos. Ponto. Ponto. Não preciso de mais nada. Tenho tudo em Cristo, nele tudo subsiste. Eu acho que eu já coloquei o meu ponto aqui e era o que eu gostaria de passar para você a partir desse nele tudo subsiste. Isso é um texto que poderia nos dar muito mais a falar, mas lembre-se disso. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós estamos descontentes, tudo isso não evidencia a posição de supremacia de Cristo como sendo aquele em quem reside toda a plenitude. Considere esse ponto aí para que eu e você possamos pensar, eu preciso mais de Cristo, eu preciso mais da plenitude de Cristo, eu preciso evidenciar na minha vida que Cristo é supremo, de que nele subsiste todas as coisas. É nele, é ele que sustenta todas as coisas e não só isso, nele reside toda a plenitude. Vamos aqui para o versículo 20, quando diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, quer nos céus, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, Paulo vai começar a falar do lugar de Cristo Jesus como sendo supremo por conta da sua redenção. Deixa eu me puxar mais aqui, porque aí a gente vai ter mais... Beleza. Tá. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, agora sim, né? E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu ia chamar a atenção só para uma expressão, mas essa expressão é tão grande que a gente tem que chamar a atenção para toda ela. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo está falando aqui do ministério de Cristo e da doutrina da reconciliação. Ou seja, ele está dizendo que ele fez a paz, certo? A palavra para ele, havendo feito a paz, é exatamente a palavra, é uma palavra grega que diz que é exatamente isso, é fazer a paz. Erenopoiesis, né? Então ele está dizendo assim, é fazer a paz, ele tendo feito a paz, ele operou a paz, ele produziu a paz, certo? Então ele está falando da reconciliação, e essa reconciliação para a qual ele está chamando a nossa atenção é tão impressionante, porque ele fez a paz e reconciliou. Ou seja, é a reconciliação
a gente vai já falar com relação a essa reconciliação dentro do nosso relacionamento com Deus, mas ele está começando a falar aqui do relacionamento dele com a sua própria criação. A cruz, o ministério da reconciliação, neste momento está sendo chamada a atenção em termos da reconciliação cósmica, para que ele reconciliasse consigo mesmo, certo? Para que ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, certo? Todas as coisas. E esse reconciliar consigo mesmo todas as coisas, como eu disse, diz respeito a uma reconciliação cósmica. Cósmica por quê? Porque ele está dizendo que um dia Cristo vai tornar todas as coisas para que elas sejam como elas deveriam ser. Toda a criação vai ser um dia o que ela deveria ser. Isso significa que ela não é ainda o que ela deveria ser. Deixa eu colocar esse ponto aqui para você, para que fique claro. A forma da gente entender isso é a gente olhar para o jornal. Olhe para o jornal. Jornal, será que ainda existe jornal impresso? Entre no site aí do jornal, seja lá qual for, o jornal da sua cidade. Todo mundo conhece o jornal da nossa cidade, né? Tem 2 jornais principais, né? Eu moro aqui em Fortaleza e aqui a gente tem o Povo, né? O jornal O Povo e o jornal Diário do Nordeste. São os principais, os mais conhecidos. Você deve ter um aí, lá em São Paulo tem, sei lá, Estadão, Folha de São Paulo e tal. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem o 0 Hora, né? Abra o seu jornal, o jornal lá da sua cidade. É só você ver no site do jornal da sua cidade, do seu estado, se você não percebe que as coisas estão de cabeça para baixo. As notícias com as quais a gente se depara, e eu estou falando aqui do jornal da nossa cidade, do nosso estado, mas se você abrir uma revista de circulação nacional, sei lá, seja lá qual for, seja lá o viés político, sei que toda revista tem um viés político, estou nem falando disso, estou falando das notícias. Você nota que as coisas estão como não deveriam estar. Ninguém olha para o mundo e diz assim, tá bem demais esse mundo aqui. Ninguém olha para esse mundo e diz assim, tá ótimo, tá fantástico esse mundo. Ele tá do jeito que deveria ser. Não. A gente olha para o mundo e a gente sabe que ele está de cabeça para baixo. A gente sabe que as coisas não estão e não são como deveriam ser. Ninguém olha para o mundo e diz assim, está ótimo, está maravilhoso. E eu fico até pensando se alguém poderia estar num país desses, um país nórdico, que tudo funciona, né? Finlândia, Suíça, sei lá o quê. Um lugar que as coisas... Noruega. Mas não é possível. Por quê? Porque ainda assim nesse lugar há depressão, nesse lugar há suicídio, nesse lugar ainda há violência, sim. E não só isso. Há um sentimento de que falta alguma coisa. Ninguém pode dizer que não falta nada, que as coisas não estão como deveriam estar. E outra coisa, não é possível que as pessoas olhem dentro desses países e pensem assim, o mundo está como deveria estar, porque talvez lá onde eles estão está tudo ok, em termos assim de sociedade, pelo menos está menos ruim do que no restante do mundo, mas não é possível que eles não olhem, sim, mas o restante do mundo aqui está sofrendo demais. Vamos proporcionalmente aqui, talvez a gente passe por problemas aqui no Brasil, mas se você olhar para uma comunidade africana que passa por guerra civil, que muda governante, a torta é direito e todos, cada um mais violentos que os outros, ditadores que tomam conta da população, sabe? Tá de cabeça para baixo, a fome no mundo tá de cabeça para baixo. Já tem estudos que mostram que o que nós temos de riqueza no mundo todo
seria o suficiente para nós alimentarmos todas as pessoas que têm fome. Mas é claro que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a criação, ela geme. A criação não está onde deveria estar. O mundo está de cabeça para baixo, não só nas suas crises financeiras, mas nas suas crises morais, nas suas crises éticas. Não tem mais, as coisas estão de cabeça para baixo. O mundo pet agora se tornou se tornou uma adoração aos animais. É criação de Deus, é bênção de Deus, mas as pessoas criaram e tornaram aquilo um Deus para si. E agora as pessoas fazem aniversário do cachorro, aí dizem, não, tudo bem, é o aniversário, daqui a pouco tá pagando um buffet para o cachorro, mas é só um buffet e tal, não sei o que. Daqui a pouco a pessoa tá pagando, sei lá o que, para esse cachorro, para esse gato, sei lá o que, sabe? Não é possível que alguém olhe para isso e diga, mas tá tudo ok, isso aí. Se nós tivermos algum senso, a gente vai entender que esse mundo ele não está onde deveria estar, ele está de cabeça para baixo. E exatamente por essa razão, nós temos aqui em Colossenses esse ponto. Quando ele diz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, este mundo um dia vai chegar a ser do jeito como deveria ser. De modo que as nossas frustrações com esse mundo, um ponto que dá errado no nosso trabalho, dificuldade da nossa vida, seja lá o que for, a gente pode olhar e dizer assim, está difícil, mas um dia tudo vai ser reconciliado. Está realmente difícil, mas haverá um dia em que todas as coisas vão voltar para o seu devido lugar, porque Cristo morreu e ressuscitou. E Ele tem a primazia. Ele tem a primazia e o seu lugar de primazia, certo? O seu lugar de primazia, ele vem porque ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Ele já garantiu que isso vai acontecer. E esse é o seu lugar. E a nossa vida deveria trazer essa perspectiva de uma esperança. Eu tenho uma esperança. A esperança de que um dia todas as coisas vão ser como deveriam ser. Um dia não vai ter trânsito mais. Um dia não vai ter mais terremotos. Um dia não vai ter mais a teoria do caos. Um dia não vai ter mais fome no mundo. Um dia não vai ter mais improdutividade. Um dia a internet não vai mais cair. Um dia as redes sociais não vão ser mais o que elas são, esse absurdo de coisa que tem coisa ruim, tão ruim lá. Um dia, os seres humanos vão se tratar uns aos outros com total dignidade. Um dia. Cristo preparou esse lugar, esse dia em que Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Quer nos céus, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, todas as coisas. Novamente, é uma supremacia sobre tudo. Cristo é totalmente supremo. Não há 1 centímetro sobre o qual Cristo não seja supremo. Não há 1 centímetro da nossa existência sobre o qual Cristo não seja supremo. Então, com isso, a gente pode perceber que a nossa vida deveria evidenciar isso, essa esperança de que eu sei que um dia vai ser, que essa terra aqui, do jeito que ela está hoje, ela não vai ficar assim. Eu tenho que entender, as coisas são difíceis, não há um paraíso na terra, não há um céu na terra, mas um dia haverá. Um dia todas as coisas vão ser reconciliadas em Cristo e eu posso confiar nessa esperança. E realmente saber, olha, não vou conseguir fazer o paraíso aqui na terra, o céu aqui na terra não existe, vai haver sofrimento, vai haver dificuldade, mas além desse realismo, esse realismo ele não pode virar um cinismo, um ceticismo, mas é isso e pronto, e a gente não tem o que fazer. Não tem, a gente tem uma expectativa, um dia essas coisas vão mudar. E vai haver uma transformação completa, cósmica de todas as coisas. Isso deveria alegrar o nosso coração, gerar esperança e fazer com que a gente tanto deixasse de ser
de criar uma expectativa de que o mundo vai ser melhor aqui na Terra pelos nossos esforços, que de fato não vai ser, mas ao mesmo tempo ter uma expectativa de que em Cristo sim todas as coisas vão ser reconciliadas e o fato de ele ter ressuscitado garantiu isso. Então na glória, novos céus e nova terra, tudo isso vai ser reconciliado. E esse é o lugar de supremacia de Cristo que deve gerar em nós esperança, realidade, um senso de realidade com relação a esse mundo, mas também um senso de esperança na obra redentiva de Cristo, não só de nós mesmos, que é o assunto dos próximos versículos, mas também de toda a sua criação. Por enquanto ficamos por aqui, um grande abraço, que Deus nos abençoe. Valeu!